Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui hoje em mais um episódio do podcast Mesa e Café. E dessa vez nós vamos entrevistar uma pessoa bastante conhecida na nossa região. Ela tem mais de 140 mil seguidores em um só dos seus Instagrams. Mas antes de anunciar quem é essa pessoa, eu gostaria de convidar você que está me assistindo para, juntamente comigo, apoiar uma causa social. Nós do Mesa e Café nos aliamos à proposta da equipe do Torre Center, onde nosso empreendimento se encontra, para juntos arrecadarmos comida não perecível, sapato, roupas, pode estar usado, mas desde que em perfeitas condições de uso. E nós estamos recolhendo esse material. Também nos pediram Pix. A gente vai deixar um código Pix ou então um QR Code aqui na tela. Caso você esteja assistindo o vídeo e queira doar, você que é de outro país, tem colegas nossos que nos assistem que são caxienses, mas estão em outros países, alguns na Bélgica, outros recebemos alô lá de Portugal. Então assim, você pode também fazer um Pix e nos ajudar a levar cestas básicas e roupas para as pessoas próximo ao Natal. Por isso o nome da campanha é Natal Feliz. Então que você possa nos ajudar, você possa estar fazendo a sua doação. Já você que mora aqui em Caxias ou mora perto, tem como deixar. Nós temos dois prédios. Nós temos o Torre Center 2, que fica em um dos lados da cidade, que é a sede onde nós gravamos o nosso podcast Mesa e Café, onde nós estamos nesse momento. Você pode procurar esse local, é na Rua Maria do Rosário, 1750, bairro Campo de Belém. Já você que mora do outro lado da ponte, como nós costumamos falar aqui em Caxias, você que mora do outro lado da cidade, ali na região do centro, naqueles outros bairros como Nova Caxias, o outro lado da cidade, enfim, você também tem um outro ponto de arrecadação, que é o Torre Center 1, que fica na Praça Magalhães de Almeida, número 865, Centro, Caxias, Maranhão. É muito fácil também. Então nos ajude nessa campanha, para que nós possamos ajudar outras pessoas também. Todo mundo pode fazer um pouquinho, todo mundo pode ajudar de alguma forma, é a forma que você puder. Jesus mesmo já dizia que a viúva deu uma grande oferta porque ela deu aquilo que era importante para ela. Então, dê a sua oferta, dê a sua ajuda e nos ajude a levar esse projeto. Nós já estamos na segunda edição desse ano, mas dessa vez, através do podcast, das nossas mídias sociais, decidimos divulgar o máximo possível para o máximo de pessoas. Tá bom? Ficamos no seu aguardo e muito obrigado àqueles que já doaram. Diante disso, sem mais delongas, eu disse que a nossa convidada tem mais de 140 mil seguidores. Gente, é muita gente te seguindo, é muita gente te ouvindo, é muita gente gostando de você, é muita gente querendo saber sobre você e não é à toa que nós convidamos essa pessoa para bater um papo com ela hoje aqui no Mesa e Café. O nome dela é Railane Dutra. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite. Nós ficamos muito felizes em ter você aqui. A nossa pergunta principal que a gente começa o nosso bate-papo é sobre quem é o nosso convidado, até para que as pessoas possam saber quem é você. Eu sei que você é conhecida demais, quem tem 140 mil seguidores dispensa a apresentação. Porém, para seguir o nosso rito, nós gostaríamos de saber para a Railane, porque às vezes eu estava vendo um teórico interessante dizendo o seguinte, que cada um tem uma visão única das coisas e do mundo. Verdade. Então, a gente quer ouvir a versão da Railane sobre quem é a Railane Dutra. Pergunta, né? Essa pergunta, assim, a gente para pensar, porque a gente tem o hábito, né, de olhar, de elogiar outras pessoas, e quando você fala, a gente fica, meu Deus, e aí? Primeiramente, eu quero agradecer, gente, é um prazer estar aqui no podcast. A gente conhece várias pessoas, sim, cada pessoa ela tem uma referência diferente na nossa vida, e quando a gente recebe um convite como esse, né, que foi o que a gente recebeu, a gente abraça, porque faz parte da nossa trajetória e o nosso trabalho, ele tem que muitas vezes, Franklin, ser reconhecido, a gente tem que colocar ali à disposição. Então, assim, muito obrigado, tá? De nada, quem você é merece. Railane Dutra? Ai, obrigada. Quem é Railane Dutra? Uma pergunta que muitas vezes ela parece simples, mas ela não é tão simples de responder quando se fala da gente mesmo. Assim, eu sou Railane Dutra, tenho 32 anos, sou casada, mãe do Lorenzo, tenho um filho. E assim, quando a gente trabalha, quando a gente está no empreendedorismo, a gente sempre coloca eu sou a Railane, que fazia bolo, que faço bolo, confeiteira, tenho ali o meu empreendimento, que era localizado na Avenida Alexandre Costa, mas não é só isso, né? A gente é uma pessoa,
uma pessoa que sonha todos os dias, uma pessoa que busca realizar nossos sonhos, uma pessoa que está ali na luta diária, como muitos de vocês que estão aí do outro lado. Então a Railane, ela não é diferente da nossa sociedade, das pessoas que estão assistindo. Às vezes o que vai diferenciar é o que a gente faz no nosso dia a dia para poder realmente conseguir os nossos objetivos. Então eu me classifico como uma pessoa sonhadora, uma pessoa que sempre busca ali pelos objetivos. Eu não gosto de me acomodar com aquilo que eu tenho ou achar que aquilo é impossível. Eu sempre falo para o meu filho uma frase que eu vou trazer para cá: o impossível ele não existe. É óbvio que tem coisas que são muito mais difíceis, mas o impossível, a partir do momento que 1, 2, 3 pessoas conseguem, por que para mim é impossível? Talvez esse não seja o meu foco principal ou eu não queira aquilo tanto como realmente eu estou falando. Mas eu sou muito sonhadora. Vou atrás, não fico achando que aquilo é impossível e não fico reclamando também. Então, acho que o principal é isso também. Então, é basicamente isso. Então a Railane é uma sonhadora. Sonhadora, muito. E eu vou dizer mais, ao que vejo, já que você disse quem é você, agora eu vou dizer como eu lhe vejo, não só uma sonhadora, mas uma realizadora. E eu né? sempre falo, eu falo assim, que nós todos temos os nossos sonhos. Mas só sonhar e anotar e planejar não vai fazer diferença. A gente tem que executar, né? O sonhar, ele é o principal. Tudo começa na nossa mente, né? É o principal. Se você não sonha, se você acha que não cria nada na sua mente, que você possa colocar isso em forma física, já está de uma certa forma errado. Então, primeiro a gente sonha e depois a gente executa. Então, por isso que eu sempre falo, eu sou sonhadora e muito obrigada por achar que eu sou executora, porque eu busco fazer isso todos os dias. Eu conheço, quando eu vejo um executor, eu conheço muitos sonhadores, eu também me julgo um sonhador e eu tenho dito, eu sou um sonhador realizador. Né? Porque tem muita gente que, como você muito bem colocou, só sonha. Só sonha. Ah, eu conheço, até postando pra minha mostrei pra minha mulher ontem um vídeo, né? Hoje a gente tá muito assim, né? Você tá convivendo com alguém, você mostra o vídeo pra pessoa, ela tá lá, né? Aí eu mostrei um vídeo pra ela, muito interessante. Uma mulher tinha passado o dia todo olhando o celular, rolando barra de Instagram. E aí, do nada, ela recebe um vídeo motivacional. Aí aparece, ela diz, eu vou vencer, eu vou vencer. E quando você dá um zoom assim, aí você expande o ambiente que ela tá em cima de uma cama mal cuidada, Sim. cheia de panela, o que tivesse nessa cama, o que tem na carta nessa cama. E ela não cuidava de nada. Ela disse, eu vou vencer, agora eu vou vencer. Mas, poxa, ela passou o dia todinho, ela podia ter feito aquilo. Sim, então eu conheço exatamente. muita gente, Railane, que é apenas sonhadora. Sim. Mas não realiza nada. Eu costumo chamar de rei da teoria. Rei da teoria. O que tem de rei de teoria aí, né? Ele sabe de tudo, mas não faz nada, nunca construiu nada. Você pergunta assim, e aí, o que você construiu? Nada. Então, assim, eu gosto de trazer, as pessoas me perguntam muito aqui, de que é o podcast? As pessoas falam, eu quero ir no podcast. Qual é o requisito? Esse podcast é de quê? Eu sempre digo, esse podcast são de pessoas realizadoras. Quando eu vejo, a Zilka vê, ou a Ana Lívia vê, alguém que é realizador, a gente se reúne, a gente troca uma ideia, fulano de tal, tem o que contar. Porque o realizador, ele não tem uma conversa fiada, né? Porque ele sabe o que ele fez, ele sabe. E quanto a isso, eu quero lhe perguntar, como foi essa história, como foi essa ideia, de onde nasceu essa ideia da Railane Dutra, que tinha uma confeitaria? Porque você falando quem você era, eu fiquei pensando, poxa, é tão interessante uma pessoa que nós conhecemos o nome dela antes dela, porque eu não te conhecia, não conhecia o teu rosto, eu tô falando há muito tempo atrás, né? Não conhecia o teu rosto, não sabia quem era você, eu vi você na rua, eu não sabia quem era, mas o seu nome eu sabia, porque aonde eu passava, as mulheres estavam comentando. O bolo, não sei o quê, de quem? Então assim, as mulheres sabiam. Aí minha mulher falava, e outras mulheres falando também, o bolo dela é bom, é diferente, tá um sabor, traz um pedaço para eu provar. Provei, realmente achei bem interessante. Então, o teu nome te precede. Isso é muito bom, quando o nosso nome nos precede. Sim. O nosso nome pode nos preceder de um lado positivo e um lado negativo, né? Verdade. O seu, eu vi seu nome chegar até mim de forma positiva. Então, eu quero lhe perguntar, como surgiu a ideia da confeitaria? Então, Franklin, na verdade, a confeitaria ela surgiu muito antes de ser Railane Dutra, né? Desde quando ali eu tinha 12 anos de idade, eu sempre gostei de cozinhar. Eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de reunir a família, porque para mim a alimentação, a comida, ela não é só a comida que eu vou te entregar. Ela é uma forma de reunir pessoas. Eu sempre brinco, eu sempre falo, eu não vejo ninguém comendo um bolo de chocolate triste.
Vocês já viram? Uma boa, essa eu não tinha ouvido. Eu não vejo. Momentos alegres, eu acho que sempre tem uma comida, né? E quando eu cheguei aqui, incrível que pareça, uma das coisas que eu recebi foi o carinho, né? O carinho justamente por isso, pelo um trabalho que ele foi um trabalho bem feito, ele não foi um trabalho aleatório, né? Ele realmente ele teve uma boa execução. E ela me falou o seguinte, né? Ela falou que em vários momentos, inclusive no Natal, o nosso produto sempre esteve presente na mesa. E o quanto que isso é importante, né? Mas lá no início, quando a gente começou, quando eu tinha 12 anos, eu levava bolo para a escola. Levava para a escola, vendia, levava escondido, porque na escola não podia vender, né? Então a gente precisa entender que o empreendedorismo ele precisa também ter mais apoio dentro das escolas, tanto pública como privada. Mas a gente eu vendia tudo. Então aquilo já me empolgava, porque eu sempre gostei de trabalhar e ter meu próprio dinheiro. E aí depois eu entrei na faculdade e começou a ficar muito pesado, porque eu também trabalhava, fazia estágio, fazia faculdade, trabalhava como consultora de vendas no Boticário na época e tinha estágio, né? Então era uma correria. E quando eu chegava em casa, já pulando para a faculdade, eu fazia bolo no pote. Então eu não me conformava. Eu tinha que trabalhar fora, eu tinha que trabalhar em casa, eu tinha que ir para a faculdade. Então eu levava para o estágio. Era o momento que eu levava, fazia mais uma renda. E nisso eu fui levando. E aí logo em seguida eu engravidei, né? Casei, engravidei e eu pausei o meu trabalho por 2 anos. Mas antes de pausar, a gente trabalhava na casa da minha mãe, trabalhava na casa da minha avó. Como a gente não tinha um espaço para trabalhar ali, a gente trabalhava um pouquinho na casa de cada um. E o meu esposo, nessa época, o Rafael, ele já fazia parte de tudo isso. Ele sempre incentivou, sempre esteve do lado e sempre botou a mão na massa para fazer e trabalhar nesse formato. E aí eu pausei, né? Eu cheguei, eu falei, não quero mais a confeitaria. Não quero, agora eu vou trabalhar na minha área, que eu sou nutricionista por formação, vou trabalhar na minha área, não quero mais a confeitaria. E aí passou 2 anos. Nisso que passou 2 anos, eu falei, menino, eu acho que eu vou voltar a vender bolo no pote. Vou começar por isso. E foi muito engraçado que na época a gente começou pela necessidade mesmo, né? Conseguir emprego na cidade estava muito difícil, né? Porque a gente sabe que não é tão simples em alguns momentos. Estava muito difícil. Eu falei, por que não? Por que a gente não começa? A minha meta na época era vender 10 potinhos por dia. Olha só, o pensamento. E assim eu fazia, eu vendia. Só que quando eu comecei na confeitaria, eu comecei a olhar as pessoas que trabalhavam. Trabalhavam com bolo no pote, trabalhavam com a torta, trabalhavam com... Então, quando a gente retornou para a confeitaria, foi mais por uma necessidade mesmo. Aquela situação, fala assim, não, agora eu preciso trabalhar, meu filho já estava maiorzinho e eu senti essa necessidade, eu sempre gostei de trabalhar. E aí a gente começou incrível com R$ 50, né? Só que, como 50? eu falei, R$ 50, que foi o investimento inicial que a gente fez. Que era o que podia, né? A gente não ia arriscar, colocar sem ter uma noção do que a gente estava fazendo. E aí a gente começou a analisar, comecei a analisar. Eu sempre usei uma das empresas aqui que já tem mais de 30 anos no mercado como referência. Eu sempre olhei e falei assim, quando eu passava em frente, falava assim, nossa, acho bem legal o modelo de trabalho deles, gosto desse trabalho, acho que são muito organizados. Então eu sempre tive pessoas ali da cidade e fora, porque eu acho que a gente tem que valorizar também o que é nosso, né? Então dentro da nossa cidade tem muitas pessoas boas. Mas aí eu comecei a analisar e eu falei assim, o que eu posso fazer de diferente para trazer um produto onde eu consiga cobrar mais por esse trabalho? Acrescentar também valor no meu trabalho, um modelo diferente. E aí eu comecei a olhar. Quando eu comecei, Franklin, era R$ 3,50 um bolo no pote, na época, né? R$ 3, R$ 3,50, um bolinho de 250 gramas. E aí eu vou mudar, vou trazer outro bolo, outra embalagem. E aí eu comecei a procurar fornecedores em São Paulo, né? Com essa busca, eu achei fornecedores que traziam potinho de lacre, era um produto onde não abria, não derramava o produto. Comecei na época pagar fretes. Era claro que eu gastava um pouco mais porque eram fretes mais altos, a gente não tinha a facilidade que nós temos hoje e a rapidez de entrega, a gente está falando de 7 anos atrás. Mas eu conseguia pedir, né, um volume e depois ia pagando no cartão ali para poder realmente ter aquele estoquezinho pequenininho. Claro que quando a gente começou com os R$ 50, a gente botou no potinho tradicional e depois a gente foi melhorando. Então a nossa meta era vender 10 potinhos por dia a R$ 7,50. Ou seja, a gente dobrou
O valor. valor. Era um potinho de 250, assim como os demais trabalhavam. A gente investiu em matéria-primas de qualidade, bem superiores a que as pessoas estavam acostumadas também. Então, isso acaba agregando valor também no nosso produto, o sabor, o diferencial. E a gente começou. E aí, quando a gente começou a receber feedbacks maravilhosos. Aí, a gente começou com o bolo no pote. Depois a gente passou pro cake box, que quem é da época lembra, sabe? É o Isso nós bolo na estamos falando de que caixinha. tempo? Que ano? Quando eu comecei, no Highline Dutra, isso em 2016, né? 2016 não, 2018, 2018 mais ou Uns menos. 8 anos aí, mais ou menos. Isso, 8 anos. Não comprou? Tá vendo? Comprou em 2018, cake box, era o bolo na caixinha, uma embalagem super diferente. E o mais impressionante de tudo isso é que além da gente poder vender produtos como esse, as pessoas que trabalhavam com embalagem na cidade, por exemplo, vou citar alguns nomes, como o Plastil, a Dona Ivana, que é da Tentem, começaram a trazer esses produtos. Né? Então a gente começou a movimentar, por quê? Porque as pessoas, as confeiteiras chegavam e falavam assim, tem essa embalagem que a Highline trabalha? Porque eram produtos, eu sempre dei prioridade não só à beleza, mas que chegasse o meu produto intacto. Então eu preferi potes que tinham lacre, por exemplo, embalagens que eu balançava mesmo e não derrubava o produto, não virava. Então eu priorizava também essa questão. Então foi quando a gente começou. E aí veio o bolo no pote, veio o cake box, que a gente cobrava na época R$ 20 pelo um bolo na caixinha, mas servia em média umas 3 pessoas. Aí depois a gente começou com os bolos vulcões, que foi sensação na cidade. Então a gente vendia muito bolo. Quem começou o vulcão? Foi você ou não? Ou já havia? Como é que... Pra falar a verdade, eu não consigo me recordar se já tinham pessoas trabalhando. Eu acredito que até tinha. Só que o modelo que a gente trabalhou foi um modelo, porque A antigamente... difusão foi com você. Isso, o modelo que as pessoas trabalhavam, lembrei, porque o modelo que trabalhava era jogar uma calda por cima e descer, realmente, né, o modelo tradicional. E aí quando a gente veio com um modelo diferente, trabalhava com vulcão, mas na ondinha, bem estruturado, ele não vazava, era um recheio cremoso, mas que tinha estrutura, então começou. E isso eu lembro que outras confeiteiras em outras regiões começaram a usar. Inclusive, existe confeiteira hoje que são muito conhecidas nacionalmente, que usam o modelo que a gente criou aqui em Caxias. Então, era muito bacana ver o nosso trabalho em vários locais. Então, valeu muito a pena. Legal, bem bacana. Agora, aí, pronto, estourou, foi sucesso, aí você colocou a sua loja física. Começamos com a loja física. Como que foi? A gente passou, na verdade, 2 anos e meio, 3 anos em casa, trabalhando delivery, somente delivery. Trabalhava o delivery, já tinha algumas pessoas que ajudavam, né? Naquela época, não dava mais conta sozinha, que a demanda já era mais alta, então sempre tinha pessoas ali para ajudar. E aí, quando começou a gente trabalhar também, assim que a gente começou, eu trabalhei muito com ovos de Páscoa. Foi o boom, assim, onde a gente conseguia juntar um caixa. Eu sempre falo, quem trabalha com a confeitaria e não investe em Páscoa, tá deixando dinheiro na mesa. Porque confeitaria, gente, é doce. E ovo de Páscoa é para quem trabalha com chocolate, é confeitaria. Quando chega nessa data, diferente das demais datas, ninguém quer dar uma caneca. Pode ser que a caneca vá no combo, né? De Páscoa, Feliz Páscoa. Mas todo mundo quer dar um ovo de Páscoa, um bombom, um chocolate. Então, Natal, por exemplo, tem a caneca, tem a camisa, tem o perfume. Na Páscoa, não. Então, trabalhar na Páscoa é fundamental. Foi quando a gente começou a juntar caixa, foi quando a gente começou a aproveitar todas as outras datas comemorativas para realmente começar a pensar numa loja física. E o porquê da loja? Porque assim, eu moro no residencial, onde é um pouco afastado da cidade. Hoje eu vejo que as pessoas elas não ligam muito para isso, né? Pela distância. Depois do delivery, né? Depois da pandemia. Isso, depois do delivery. Mas antes as pessoas reclamavam, né? Vamos ser realistas, as pessoas reclamavam, é muito longe, eu não vou buscar. Por mais que a gente trabalhasse com entrega, eu sempre trabalhei com entrega, desde o início. Então, o meu esposo, ele fazia entrega na época para você ter noção de como que a gente começou. E aí ele fazia, mas as pessoas às vezes queriam ir buscar e achava distante. Eu falei, não, agora a gente precisa, e as vendas estavam muito altas também, então a gente precisa agora de um ponto centralizado, onde a gente possa colocar o nosso nome, o nosso trabalho à disposição das pessoas. A gente vai atender delivery, vai atender fisicamente também,
E uma opção também de colocar ali mesa para as pessoas comerem, conversarem, bater um papo. Então foi depois das Páscoas mesmo, acho que foi 2 ou foi 3 Páscoas, que a gente já estava com caixa, que a gente conseguiu abrir a loja física. E aí é outros 500. A né? loja física já é tudo diferente do delivery dentro de casa. É ruim ou é bom? É bom, é muito bom, não tenho o que reclamar, mas as responsabilidades elas triplicam. Porque aí nós estamos falando de aluguel, nós estamos falando de impostos, que não é que você não pagava, né? Porque quando você vai trabalhar, pelo menos quem busca trabalhar da melhor forma possível, tem o CNPJ, você tem os impostos. Mas você aumenta, tem muita coisa que aumenta, tem a questão de manutenção, tem o atendimento, que ali as pessoas elas precisam estar alinhado com a cultura da empresa, atender bem o cliente, que às vezes é complicada essa dinâmica, né? Demais. Uma coisa é eu atender, uma coisa é você atender, uma coisa é você terceirizar, para você treinar, para você colocar e entregar um bom trabalho. Então, é ótimo, é maravilhoso ter uma loja física, mas isso não quer dizer que não tenha responsabilidades maiores. Aí eu falo que você já mudou o jogo. Você já tem ali outras obrigações que antes você não tinha. Mas é bom, vale a pena. Pelo menos para mim valeu muito a pena. Então, assim, agora me diga uma dúvida. Você disse que descobriu a Páscoa, né? Sim. Mas quais momentos, assim, você acreditava, em termos de datas ou de meses, era melhor para o seu negócio? Olha, Franklin, na confeitaria existe o primeiro semestre, tá? Janeiro é mais parado. Por quê? Porque vem criança, vai para a escola, material escolar, enfim. Em janeiro, as pessoas elas ainda estão superando dezembro, porque é festa de final do ano, é Natal, é ceia. As sobremesas nessas épocas são mais caras, o pessoal passa o cartão, compra, então estão endividados. A gente tem uma dívida ali, na verdade é realidade. O comércio, né? O comércio ele modifica em janeiro. Chega fevereiro, a gente já começa, na verdade, em novembro do ano, né? Ano anterior, a gente começa a planejar a Páscoa, tá? Pelo menos eu planejava assim. Então, chegava fevereiro, a gente estava planejando Páscoa. Chegava março, aí vem Dia da Mulher. Dia da Mulher, para mim, sempre foi uma data muito boa. Movimenta o comércio, as pessoas, às vezes, elas não dão tão valor a essa data, mas, incrível que pareça, a gente fazia uma campanha, a gente mostrava produto, a gente personalizava, por exemplo, não era aquele mesmo produto que a gente vendia no Natal, que são tortas maiores. Mas, por exemplo, você tem a sua mãe, sua filha, sua esposa, sua tia, e você quer presenteá-la. Então, a gente fazia mini bolo, a gente fazia caixinha de doce, a gente fazia um cupcake. Então, havia uma campanha para essa data, uma campanha. Então, a gente conseguia movimentar. Março, que todo mundo às vezes reclama, a gente conseguia faturar nisso também. Fora os dias que a gente conseguia também faturar tranquilamente, mas tinha essa data. Aí vem abril, né? Aí vem março, abril, que vem Páscoa. Aí a Páscoa não tem como, é uma data que para a confeitaria, para quem sabe trabalhar, a Páscoa é a melhor data comemorativa na confeitaria. É a melhor. Não tem como, nós estamos falando de muito, muito, muito bom. Eu sempre vendi muito bem, muito. Desde quando eu fiz a minha primeira Páscoa, isso eu estava com 3 meses de confeitaria, a gente conseguiu atender 150 clientes. Para muita gente, é pouco. Pouquíssimo, mas para nós era muito, porque a gente não tinha cliente, a gente não tinha cartela de cliente. Nossa última Páscoa a gente atendeu mais de 5 mil clientes. Então, clientes esses que não ia comprar só um ovo de Páscoa, ele compra o ovo de Páscoa, ele compra a cesta, ele compra a barrinha, então ele fazia. Então, a gente atendeu muito cliente, muitas pessoas. E aí vem Páscoa, vem Dia das Mães, que é muita cesta, né? Cesta de café da manhã, cesta de café da tarde. Então, a gente já tinha ali também um planejamento. Aí depois vem Dia dos Namorados, que é outra data extremamente importante para quem trabalha na confeitaria. Logo em seguida vem Dia dos Pais, né? Então a gente no primeiro semestre ali já tem todas as datas colocadas à disposição. Quando chega ali setembro, por exemplo, a venda ela dá uma desacelerada, que é normal. Então, quem está aí me escutando, não se desespere, é normal o mês de setembro. Por quê? Porque as pessoas estão se recuperando de todas as datas comemorativas que a gente teve, né, no primeiro semestre. Então, vem setembro, outubro. Outubro tem Dia das Crianças. Vende bem? Vende, mas é menor a demanda. Então, tem que ter muito cuidado. Novembro, bem mais parado. O mês de novembro tem que se reinventar. O mês de novembro é um mês onde você precisa criar estratégia, é onde você precisa criar uma meta para você poder se restabelecer. E aí dezembro já começa Natal e Ano Novo. Então as duas datas, tanto o Natal como o Ano Novo, vendem muito bem as sobremesas maiores. E lembrancinha também, sempre tinha
Eu sempre trabalhei muito com pronta entrega. Então, acredito que esse também sempre foi um dos nossos diferenciais. Eu acho assim, quem empreende, para você que está aí do outro lado, quem empreende, não combina com a palavra medo. Se você tem medo de empreender, é um problema muito sério. É claro que a gente tem que ter uma noção do que a gente está fazendo, mas a gente também precisa arriscar. Então, muitas pessoas têm medo de colocar uma pronta entrega com medo de vender. A gente não, a gente sempre colocava mais, porque a gente sabia que ia vender. Então, não tinha essa questão de não vender, a gente vai ter que vender o que está pronto. Então, graças a Deus, sempre deu muito certo quando a gente planejava o ano em relação a isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá. E como é que foi a decisão de dar um pause ou parar por um tempo a questão da loja? Eu tomei um baque, muita gente... Eu nem sou desse universo, mas como eu tenho filha, né? Sim. Aí minha filha estuda ali na frente. Meus clientes Aí, fiéis. Aí ela ia lá e tal, pai. Aí eu deixava lá na porta, eles quando eu ia buscar, depois de uma prova, eles corriam pra lá, né? Aí fechou. Aí eu fiquei naquela, meu Deus, fechou. Aí na cabeça do povo, né, do zum, 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 burburinho, o povo deve dizer assim, Faliu. quebrou, Quebrou. faliu, não deu certo. Rapaz, ou então assim, tava tão bom aparentemente, como é que foi e tal. O que ela tem? Será que ela não suportou a pressão e tal? Não sei o que. Será que o que ela dizia nas palavras, nas mentorias, será que não é verdade? Não é verdade. O treinamento? Aí eu disse, poxa, vamos chamar a Railane para poder dizer o que aconteceu, que até eu quero saber. Na verdade, Franklin, as pessoas, eu acho assim, cada pessoa ela tem uma vida e ela é muito individual, né? E eu nunca, como eu falei para você agora há pouco, eu acho que o medo ele nunca fez parte da minha vida. Quando a gente criou a confeitaria, ela foi uma criação absolutamente do zero. Sem apoio, sem suporte, sem dinheiro, sem ajuda de fora, sem nada. Então, quando eu cheguei para tomar uma decisão dessa, eu não me preocupei, na verdade, com o que as pessoas iam falar. Porque existe sim os falatórios, as pessoas elas querem saber, acima de tudo, o que aconteceu. Então, eu acho que eu nunca tive medo por isso. Quando eu decidi, eu fiz o meu pronunciamento na rede social, eu respeito muito os meus clientes. Então, por isso que um certo tempo eu decidi que não ia fechar, mas que eu ia repassar, né, para a pessoa, vamos já chegar nesse ponto. Mas eu precisava. Chegou um ponto da Railane onde eu olhava para o meu trabalho, eu admirava, eu gostava. Hoje eu tenho mais de 2 mil alunos, né? 2 mil alunos que não foi construído assim aleatoriamente. Foram alunos que confiam no meu trabalho, foram alunos de curso, de mentoria, porque além de mentoria a gente também tem curso online, né? Dentro de plataformas. Então tudo isso é muita responsabilidade. E quando você toma uma decisão como essa, de uma empresa que ela já estava solidificada, né? Você tinha nome, você tem um ponto estratégico, você tem um pessoal que já trabalha, as pessoas se assustam. Só que você não tem que pensar somente nisso. Durante 7 anos da minha vida, eu dediquei a minha vida a fazer isso dar certo. Muito mesmo. Dia, noite, quem empreende sabe que durante o dia, durante a noite, é 24 horas. Pelo menos eu sonhava com a confeitaria. Chegava momentos que eu sonhava com uma receita, eu sonhava. Eu falava assim, poxa, preciso fazer isso aqui. Eu sonhava com ela e no outro dia eu ia para a produção, eu executava, eu colocava e ela dava certo. Então você não para. Era na viagem, eu estava com pessoas, ligava e funcionário ligava e eu colocava. Então foram 7 anos e 9 meses da minha vida onde eu não parei. Eu não descansei. Isso é ruim? Psicologicamente falando, é ruim. Ah, Railane, mas você é o proprietário, você é o dono, você pode parar. Você pode, mas não quer dizer que você vai conseguir. E no meu caso aconteceu isso. Eu poderia tirar minhas férias, eu poderia tirar ali um tempo para mim, mas eu não conseguia parar, né? E aí, Franklin, com o tempo, eu fui notando que muitas coisas estavam acontecendo. Por exemplo, eu cheguei aí no médico e o médico falou que eu precisava parar. Ou você para, ou você não vai aguentar. E aquela palavra, naquele dia, foi assustadora para mim, porque você está falando da sua saúde, você está falando do seu bem mais precioso. Se amanhã eu não estivesse aqui, a vida continua. As pessoas vão continuar as vidas delas. Existem profissionais da nossa cidade excelentes. Eu poderia citar nomes aqui, olha, fulano e tal trabalha muito bem, fulano trabalha muito bem, e a vida continua.
Mas eu não tinha só a confeitaria para dar conta. Eu tenho uma criança, eu tenho meu relacionamento, eu tenho a minha vida. E aí, quando a gente fala abertamente sobre isso, que eu acho que eu nunca falei, nem dentro da minha rede social, porque eu sempre fui muito mais de mostrar o meu trabalho, de colocar isso. Eu nunca trouxe tanto a minha vida pessoal para dentro, né, da rede social. As pessoas me conhecem dessa forma. Mas é basicamente isso, você entender que você precisa parar, você respeitar o seu próprio corpo, você respeitar a sua própria mente, você entender que se um dia eu conseguir construir a Railane Dutra, eu consigo construir qualquer outra coisa, se eu estiver bem. Se eu estiver nas minhas saúdes mentais corretas, se eu estiver fisicamente bem. Então, nesses 11 meses de mudança, eu consegui me alimentar melhor, eu consegui colocar a minha vida mais em ordem, eu consegui buscar mais a minha espiritualidade, eu consegui me conectar comigo mesma de uma forma. E quando fala isso, eu falo isso para as minhas alunas até hoje, eu falo, quando você toma uma decisão dessa, você está assumindo uma responsabilidade muito grande. E você tem que segurar a peteca, porque lá fora as pessoas elas vão te julgar, elas vão falar o que elas querem. Só que quando a gente começou esse podcast, você falou uma coisa interessante. Quem nunca construiu nada é o que mais vai te julgar. Então as pessoas lá fora, muitas, nunca construíram nada, sabe? Não é que sabe fazer um brigadeiro, a galera muitas vezes não sabe, mas elas acham que porque te conhece da rede social, elas têm o direito do julgamento. E não é verdade. Ninguém tem direito de julgar. Eu acho que todo mundo hoje, eu sempre falo, todo mundo hoje merece o acolhimento. E se um dia eu voltar, não sei se para confeitaria, não é o meu plano, já deixando aqui também, interaberto. Revelando aí, viu, pessoal? Não é, gente. Não é os meus planos, não tá. Por quê? Porque quando eu repassei a loja, eu entendi que eu deixei também uma responsabilidade. Eu repassei a loja, hoje é lá e confeitaria, e eu entendi que ali tinha muitos clientes nossos. Então, quando eu falei assim, não, eu vou vender, é porque eu entendi que tinha muita gente que gostava do produto. Então, o que a gente fez? A gente fechou, a gente conversou, negociou, mas um dos meus critérios era falar assim, ó, eu repasso, mas eu treino toda a equipe. Ou seja, depois de tudo isso que aconteceu, eu passei 15 dias dentro da empresa de outra pessoa já, mas eu repassei tudo que eu podia repassar. Desde treinamento, como que funcionava, cardápio, estrutura, estoque, o que tinha que colocar, o que não tinha. Isso é responsabilidade, né? É uma responsabilidade. É óbvio, Frank, que a gente coloca, a gente faz o treinamento, a gente coloca. Mas cada empresa, cada empresário vai trabalhar de uma forma diferente. A única coisa que eu queria era poder ensinar essas pessoas o que eu ensinei para as demais que já trabalharam comigo, continuar repassando aquilo para que eles tivessem noção do que o nosso cliente gostava. Até porque as pessoas iam continuar indo. Tem gente que até hoje pensa que eu ainda sou a proprietária. Eu falo, não, gente, não sou eu, é a Lainara, que é a nova proprietária. Então, assim, é uma responsabilidade. Você não pode deixar. Mas eu também precisava ter responsabilidade comigo. Você. Comigo mesmo. Olha, vocês que nunca tinham falado isso, né? Tá sendo exclusivo aqui. Aqui eu já vi muita gente falar muita coisa exclusiva, né? Porque o podcast dá esse espaço, esse acolhimento, né? Mas é muito importante para quem está assistindo, para quem te admira, para quem te segue, para quem te acompanha, ver esse seu lado humano. Porque às vezes tem uma música da MPB brasileira que fala das máquinas humanas, fazendo uma crítica, né? Que nós não somos máquinas humanas, né? Eu achava que era. Eu também achava. Eu me lembro que quando eu comecei a advogar, eu passei 5 anos advogando, dando aula e liderando uma igreja, né? Eu era advogado, pastor e professor. Eu desenvolvia três ações, 3 atividades. E eu não tinha tempo, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, de segunda a segunda, de domingo a domingo. E aí, as pessoas me perguntavam como é que eu conseguia tocar tudo aquilo e tudo aquilo crescendo. O escritório crescendo, a igreja crescendo, a docência crescendo, fazendo especialização, mestrado, tudo. E eu dizia para as pessoas assim, erroneamente, eu sou blindado, eu não sinto nada, não vai acontecer nada comigo, eu sou muito forte. Erro grande. Com 5 anos, você aguentou 7, não foi? 7 anos. Aguentou muito tempo. Eu com 5 anos eu estava morto. Com 5 anos
Eu já tava assim, a meu humor, que eu sou um cara muito, quem me conhece de perto, assim, quem tá dentro da minha intimidade, sabe? Eu sou muito brincalhão. Quem me vê mais longe me vê um homem muito sério, né? É necessário devido às minhas profissões. Mas quem me vê muito próximo, sabe? Eu sou muito brincalhão. E aquele Frank, aquela brincadeira foi acabando. Sim. Acabando. E quando eu conto isso para meus alunos, né, em sala de aula, quando eu dou aula de doenças ocupacionais ou questões trabalhistas, eu explico isso para eles, eles ficam assustados porque eles passam a me ver na frente ali, certamente os teus alunos e teus seguidores também te veem dessa forma, e passam a criar uma espécie, sem maldade, mas uma espécie de culto, de admiração, a ponto de pensar que você ou qualquer outro ser humano que está na frente até transplantou a situação de ser ser humano, em que é um ser que não sente problema, que não tem nada, que não sofre nada. E eu passei, depois de um certo tempo, eu fui advogado, pastor e professor de 2010 a 2015, sem parar. E de 2015 para cá, que já fazem 10 anos, né, que eu mudei totalmente a minha jornada de vida, me identificando muito com a sua jornada, eu passei a fazer o contrário. Gente, vocês são humanos. Reconheçam a humanidade de vocês, reconheçam a imperfeição de vocês, a falibilidade de vocês, que vocês vão ser felizes. Verdade. Agora, se vocês ficarem achando que são super-heróis, seguindo pessoas que dizem que são super-heróis, que nunca quebram, que nunca falham, que nunca erram, vocês vão sofrer demais, se sabotar. Eles vão se sabotar, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro, porque ninguém consegue fazer isso. Não consegue. Então é muito bom você falar isso. E eu lhe pergunto, aí você saiu, passou para lá e a confeitaria. E aí você foi para onde? Muita gente também colocou aqui o que ela está fazendo, né? Sim. O que você está fazendo agora? O que você está desenvolvendo? Muita coisa, na verdade. E aí, antes de você responder, eu já vou fazer. O tempo está passando, já passou quase 1 hora. Passou rápido. Passa ligeiro. Aí eu lhe pergunto, além disso, o que você está fazendo? Uma pessoa pergunta que lhe conhece, pergunte a ela o que ela fará. Né? Então, uma pergunta do presente, o que você está fazendo? E alguém quer saber o que você fará. Porque dizem que na sua rede social, eu também fui curiar, fui olhar também, né? Você fica dando a entender que alguma coisa vai vir, não sei se em 25 ainda, se 26, o que é isso? Então, diga pra gente, o que você está fazendo, o que você fará, ou então pelo menos deixa uma dica pra gente aí. O que você certo, vamos lá. Na verdade, hoje, atualmente, né, além de dar suporte para os meus alunos, porque assim, nossos cursos, vou deixar aqui também, nossos cursos de confeitaria, eles encerram agora no mês de dezembro. Tá? Foi uma decisão que eu tomei também. Como é algo que hoje eu não estou atuando, tem coisas que você precisa estar se atualizando, você precisa estar colocando, e hoje eu não estou com tempo também de fazer isso. Então agora no mês de dezembro, a gente encerra os cursos online que foram gravados. Então eu continuo dando suporte para os meus alunos, muitos cursos ainda se vendem, então eu vou pausar agora para o próximo ano continuar dando só suporte para esses alunos, porque a gente tem um suporte aí de 1 ano. Então a gente continua com esse trabalho. Além disso, hoje, eu também trabalho na Secretaria da Mulher, né? E sou coordenadora, então a gente tem projetos lá dentro, como a gente estava falando, o empresário e o serviço público, né? Então a gente tem trabalhos, projetos que a gente precisa tomar de conta, a gente precisa fazer o acolhimento de pessoas, assim como no empreendedorismo, o serviço público também ele é nesse formato, são muitas pessoas envolvidas e a gente precisa ter esse lado humano de fazer esse atendimento, então a gente continua, né, fazendo isso no nosso dia a dia. E os novos projetos, na verdade, eu vou dar um spoiler aqui para vocês, são 2, né? São 2 negócios. Um negócio, ele é um negócio totalmente físico, né? Ele está em fase de construção, ele está em planejamento, é por isso que eu não estou divulgando tanto, porque vai demorar um pouquinho ainda, né? Ele sair do forno, até porque tem os processos. Então acaba demorando um pouco, então ele está em construção. E o segundo, a gente também está esperando outro espaço ficar pronto para a gente dar continuidade. Hoje o nosso foco é trabalhar em escala, então vou deixar só o spoiler em relação a isso. Vou trabalhar no setor de alimentação, então tá aí. Setor de alimentação. Tá aí, um dos também, a gente vai trabalhar, vou continuar trabalhando no setor de alimentação. Alimentação para mim, como eu falei para vocês no início, faz parte da minha vida. Eu amo produção.
Eu amo produção, eu não vivo sem uma produção. Eu amo alimento, eu amo poder estar dentro da produção, de ver o processo acontecendo, do produto sendo embalado, do produto sendo entregue, do produto sendo vendido. Eu amo isso, não tem como eu fugir dessa realidade. Mas hoje o modelo de negócio, por isso que ele acaba demorando um pouco mais, porque são equipamentos que tem que chegar, são equipamentos maiores, são equipamentos que demoram mais a chegar, são produtos, embalagens, tem que ter autorização, tem que ter uma coisa ou outra. Quando a gente começou há 8 anos atrás, Frank, a gente começou muito imaturo, né? Com muitos erros, mas também muito aprendizado. E quando eu saí, eu tive a possibilidade de entender, poxa, eu amo a produção. Foi quando o choque de realidade ele começou realmente a bater na minha porta assim, e falar, realmente é isso. Porque eu precisava me distanciar para saber se aquilo era comodismo, eu já estava acomodada com aquela situação, ou eu realmente gostava. E quando eu saí, eu entendi que aquilo realmente eu gostava e que faz parte da minha vida trabalhar com isso. Então, sim, a gente vai trabalhar também com o setor de alimentação, mas num outro formato, num formato a gente consegue atender um público maior, a gente consegue escalar esse produto, mas que eu peço um pouco de paciência também para as pessoas, porque tem autorizações que elas são mais demoradas e a gente precisa respeitar também o processo. Então, tem muita coisa aí acontecendo, como eu sempre falo na rede social. Não é porque hoje a gente está no off, porque realmente eu também me dei esse tempo da rede social. A rede social ela é algo maravilhoso. Eu sempre falo. Para quem quer trabalhar, para quem quer divulgar o seu trabalho, a rede social, para mim, ela é, assim, incrível. Mas quando você está inserida a todo instante dentro dela, algumas coisas à sua volta você para de perceber e você vive no piloto automático, querendo sempre mais. Então, por exemplo, eu fiz essa postagem dessa caneca. Amanhã, se eu for postar ela, eu vou querer postar diferente. Eu vou querer postar outra coisa. Eu vou me cobrar todo o tempo. Então eu falei assim, não, eu preciso também dar uma desacelerada. Tudo que eu fazia eu postava. Eu preciso dar uma desacelerada. Até porque o novo formato de negócio também, ele é diferente. Então as postagens são diferentes, o conteúdo é diferente, a estratégia é diferente. Então, entende que é um conjunto de situações que a cabeça, por mais que a gente esteja no off, ela não para porque ela tem um trabalho para executar. Mas está acontecendo. Agora, uma coisa que você falou, eu não sei se eu vou conseguir colocar ela agora, no final do ano, até o final do ano, porque não depende só de mim, ou se ela vai ser um projeto para 2026. Eu acredito que será para 2026. Eu acredito que não saia mais esse ano, 2025, mas que ele vai acontecer em breve. Pronto. Planejamento é tudo. Planejamento o gestor é tudo. tem que ter planejamento. Planejamento. Você está super certo em ter cautela, em ter absorvido as experiências. Deixa eu só ver se tem mais alguma perguntinha aqui, que a gente agora está recebendo as perguntas e já deixando anotado. Bem, a gente está inaugurando hoje com você aqui algumas perguntas que vão ficar padrão. Pronto. Né? A gente começou com uma pergunta que já é padrão desde o primeiro episódio, quem é você. E a gente queria perguntar para você qual foi o seu maior acerto da sua vida. O maior acerto da minha vida, eu acredito que foi empreender. Sempre. Eu acredito que o empreendedorismo, ele tá na minha vida desde quando eu nasci. Na verdade, meus pais são empresários, então eu vivi nisso, né? Eu falo que é o mosquitinho. Ele te picou, já era. Não tem como. Não tem como. Eu acho que o maior acerto da minha vida, não é fácil empreender. Eu não vou para rede social. Eu acho que é por isso que eu tenho uma confiança muito grande das pessoas. Eu sou uma pessoa que, como você falou, eu sou muito brincalhona também na minha vida pessoal ali, mas eu nunca fui de trazer brincadeirinha. Você me segue, né? Você sabe. Então a gente sempre trouxe mesmo conteúdos, algo sobre o nosso trabalho para incentivar outras mulheres, para poder mostrar o dia a dia dos bastidores, das dificuldades, do que as conquistas também, né? As pessoas elas querem saber o que eu conquistei, o que foi conquistado, e a gente passa a mostrar isso na rede social, não para as pessoas acharem que a gente está ali mostrando um bem e querendo, né, mostrar, ostentar. Não, mas para você que está do outro lado também entender que você pode.
que por mais que seja difícil, que você começa do zero, você também pode mudar a sua realidade. O empreendedorismo, para mim, Franklin, é uma forma de mudar uma realidade. Por mais difícil que ele seja, você consegue mudar a sua realidade, sim. Então, eu queria deixar uma mensagem aqui para as pessoas que nos seguem, é que você que está aí do outro lado, você que está pensando em empreender, você que está com medo do empreender, na verdade, a gente nunca tem certeza de nada. Hoje, como uma pessoa que trabalha no empreendedorismo, né, que é empresária, mas que também trabalha no serviço público, a gente não tem garantia de nada, sabe? Hoje, a gente pode ser demitido, a gente pode acontecer algo e mudar totalmente a nossa vida. Então, o medo, ele até faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Ele só não pode fazer com que a gente paralise. A gente precisa buscar os nossos sonhos, a gente precisa acreditar que ele é possível, a gente precisa lutar todos os dias e fazer com que ele se torne possível. Então, se você está com esse medo, coloque seus projetos, anote, mas execute, porque você só vai saber se ele vai dar certo se você realmente colocar em prática. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês e pelo convite também de fazer parte ao podcast. Que bom. Olha, foi ótimo. Nós extrapolamos, eu sei, extrapolamos o tempo. Mas é porque o tempo, Railane, voou. Foi muito bom te ouvir. Ai, vai gerar muito corte bom. Compartilhe o máximo desse vídeo com pessoas. Se inscreva no canal. Nós estamos precisando, Railane, de apenas 60 e poucos seguidores para a gente começar a monetizar. Ótimo. Então, nos sigam, se inscreva no canal, compartilhe. Clique no sininho para você receber os próximos vídeos. Mande esse vídeo para mais pessoas. Vamos fazer aqui uma corrente das mulheres. Mulheres, mandem esse vídeo para outras mulheres, para que vocês ouçam as histórias, ouçam o testemunho da Railane Dutra, que sirva de inspiração, de motivação. Então nós deixamos essa mensagem aqui a você. E a última mensagem desse episódio é o seguinte: você que quer patrocinar o podcast, você que quer nos patrocinar, nós estamos com a vaga e a oportunidade aberta para algumas áreas. Então entre em contato conosco, nós acreditamos em algumas marcas e nós estamos aqui à disposição. Nós vamos também gravar vídeos conclamando as pessoas para esse interesse, mas se você quiser, entre em contato conosco no nosso Instagram, Mesa e Café, e deixe lá a sua proposta. Nós estaremos à disposição para divulgar a sua empresa. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.